Bom dia, minha gente! Estamos chegando com mais um dia de live e hoje nós vamos falar sobre os benefícios da hipnose para atletas de alta performance. Isso, vamos continuar o nosso bate-papo falando sobre esse tema muito interessante sobre a alta performance. E hoje eu vou ter uma convidada muito querida, muito especial, que é a minha amiga e parceira, Gi Carvalho. Então, a Gi Carvalho, ela é mentora e, além disso, ela é profissional da educação física. Ela é professora de educação física, tem formação e pós-graduação e ela trabalha também com atletas que jogam futebol e ela tem esse domínio, né, para lidar com os jovens e ela prepara esses jovens para serem jogadores de futebol. Então é bem bacana isso. Então eu vou já aguardar aqui a minha convidada, já vou chamar ela e vai aproveitando, vai mandando o aviãozinho ali para quem vocês querem que assista essa live. E já compartilha com quem precisa assistir, para quem precisa conhecer a hipnose e quem quer ter uma melhor desenvoltura, né? Uma melhor performance. Então, já estou chamando aqui a Gi. Então, quando a gente fala sobre hipnose, só comentando um pouquinho, né, sobre hipnose, as pessoas sentem um pouco de receio. Ah, hipnose, né? O que é hipnose? Então, a gente está aqui falando sobre esse assunto para desmistificar um pouquinho. Então, essa semana, especificamente, estamos conversando sobre hipnose para alta performance. Bom dia, então, aqui para quem está entrando. Bom dia para a Momô. Bom dia para a Tcheiara. Que bacana, então já chamei ali minha convidada, já vamos esperando aqui, enquanto isso o pessoal tá entrando, vão mandando um aviãozinho para chegar para mais pessoas, que esse tema é muito importante, então precisa ser compartilhado, tá bom? Muito bem, então a gente vai falar hoje sobre alta performance, então é uma palavra que a gente está ouvindo bastante, há bastante tempo já, sobre esse tema, sobre esse assunto. E depois que a gente teve aqui as Olimpíadas, né, no mês passado, isso se tornou um pouco mais intenso, né, porque a gente viu algumas situações onde houve problemas com alta performance dos atletas e a gente ficou se questionando, né? Será que é tão fácil assim ter uma alta performance? Né? Então, deixa eu só chamar minha convidada. Então, será que é tão fácil assim ter alta performance? O que posso fazer para ter esse rendimento que eu desejo? O que é alta performance? Então, é ter um rendimento muito melhor naquilo que tu faça. E alta performance não é só para atletas, alta performance é para a vida pessoal, a vida profissional, a vida amorosa, para tudo um pouco. E ela está chegando, a minha convidada maravilhosa, Gi Carvalho, essa pessoa aí que é um exemplo de mulher, de alta performance, de profissional. Bem-vinda, Gi, seja bem-vinda aqui conosco. E gratidão por Um presenteável dia de luz a todos presentes, gratidão pelo convite e é uma honra poder estar aqui com vocês nesta manhã maravilhosa, que é um presente divino, compartilhando um pouquinho da minha história aí no mundo do esporte, no mundo da alta performance, né? Ah, que bacana, gratidão por ter aceitado o meu convite, Gi. E além dela ser essa mulher multifuncional, ela é mentora, ela é atleta. Até deixa eu te parabenizar que hoje é dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Parabéns! E
e a Gi também, ela participou de campeonatos, então ela é esportista das artes marciais, né, Gi? Te apresenta ali para o pessoal e conta um pouquinho dessa tua história. Sim, deixa eu só acender essa luz aqui no fundo para ficar melhor, pode ser? Tem, Fica com mais certeza. claro? Só um Aham. instantinho. Sei, vai lá. E a Gi, então, ela tem uma história muito bacana ali de superação, uma história na vida dela de esportista que ela vai compartilhar conosco também um pouquinho ali. Ah, Fica melhor, bacana. né? Mais claro, né? Sei. Aham. E quem Então vamos quiser fazer lá. pergunta, pessoal, podem colocar aqui nos comentários as perguntas, tá? Que a gente vai responder para vocês. Com certeza. Então, eu sou Gi Carvalho e durante muitos anos eu pratiquei judô dos 11 aos 28 anos. E durante toda essa trajetória, né, dentro da arte marcial, eu iniciei a prática da arte marcial com o objetivo de brincar, de diversão. Só que aquilo estava tão enraizado no meu DNA que eu conseguia ter performance dentro do tatame. E aí eu comecei a competir. Eu sempre tinha um nível, né? Eu competia e eu tinha as minhas metas. Então as minhas metas era sempre estar entre os 3 primeiros. Então, desde cedo, essa competição, né, já estava inserida, intrínseca aqui no DNA, que hoje fez com que eu me tornasse treinadora de atletas de alta performance, atleta de elite, porque isso eu já utilizava na minha vida. Então, o meu nível era estar entre as 3 primeiras no estadual, estar entre as 3 primeiras no regional, classificação para o Paulista. Assim, ninguém me falava isso. Eu trabalhava por conta mesmo isso dentro de mim. Então, minha meta era competir no Paulista. Até que chegou uma época que eu tenho o título, né, dentro do judô, não era o meu objetivo não era alta performance, porém eu performava muito bem. Então, dentro do judô, eu tenho o título de vice-campeã paulista e eu competia com as meninas que treinavam todos os dias, tinha ali treinador em cima, porém, como a minha família é muito humilde, né? Os meus pais são nordestinos e eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. Então eu não tinha muito tempo para me dedicar aos treinos. Eu precisei ir trabalhar muito jovem. E aí o que eu fiz? Eu não tinha tempo para treinar, porque eu precisava ir trabalhar. Então, algumas vezes eu apenas competia aos finais de semana. E mesmo assim eu conseguia manter essa performance. E depois, hoje eu sou faixa preta em judô, né? Sou formada na área de educação física, sou faixa preta em judô, sou especialista em fisiologia do exercício pela USP também, tenho MBA em Life Coach pela Anderson University, tenho certificação do Coach Atletas de Elite também. E hoje eu sou idealizadora, né? Co-criadora da Boleiros Academy, onde nós levamos essa alta performance para os atletas, porque eu sou mãe de atleta também, então tudo isso, né? Eu estou cercada de atleta, meu esposo trabalha com futebol e esse mundo fez com que eu empreendesse, porque uma vez o meu filho falou assim: mãe, o que é que faz para ser... Olha só que interessante, o meu esposo trabalha com futebol e o meu filho veio e perguntou para mim: mãe, o que estuda para ser um jogador de futebol? E eu não tinha resposta. Então eu fui estudar para buscar trazer essa resposta para ele. E eu percebi, apesar de já ter tido a experiência, que o que precisa estudar para ser um atleta de alta performance é se conhecer, é o autoconhecimento. É conhecer como que você funciona, como que a sua mentalidade funciona. E aí eu fui estudar, por isso que eu tenho o MBA pela Anderson University em Life Coach. E aí eu fui estudar para ajudar o meu filho.
Só que ele começou a performar no futebol, e aí os amigos dele, tipo, queriam, o que que acontece com ele? Ele falou, minha mãe é coach, minha mãe faz coach comigo. E aí os meninos começaram a querer também. Só que o que acontecia? Às vezes os pais não tinham condição de pagar, de me contratar para fazer esse coach esportivo com os atletas, né? E aí eu falei assim, deixa eu ver se eu sou boa mesmo. E eu comecei a treinar, peguei um atleta para treinar, tipo assim, eu já tinha o meu filho, mas falei assim, mas ele é meu filho, então não serve. Aí peguei um amigo que queria, e esse garoto saiu dos campos da várzea, conseguiu entrar no clube, foi jogar, estava jogando o ano passado no Sergipe, conseguiu o acesso para o time o ano passado também, então ele performou muito bem. E aí eu falei assim, tá, deixa eu começar a trabalhar com um grupo. Aí comecei a trabalhar com um grupo de mais atletas. E aí esses meninos também performaram. Então, assim nasceu a Boleiros Academy, né? Com essa trajetória de ser atleta, de experimentar atleta, de vivenciar o mundo dos atletas, de ser mãe de atleta e de falar assim, tá, deixa eu ver o que mais que eu consigo fazer. Então, eu trabalhei durante 14 anos dentro da área esportiva, trabalhando com projetos educacionais, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui em Barueri. Eu sou de São Paulo, Barueri, e lá a gente levava esse esporte educacional inclusivo para essas pessoas com deficiência também. E dentro nós tivemos a Paralimpíada recentemente, né? E dentro da Secretaria dos Direitos, esses alunos, eles também performavam, porque eles surpreendiam. Então, a gente tinha atletas com deficiência intelectual, paralisia cerebral, vários tipos de deficiências, e mesmo assim, eles performavam. Claro que a performance deles era num outro nível, de acordo com as capacidades que eles tinham. Então, eu falo assim, nossa, funciona muito bem. E 3 anos, né, 3 anos após a maternidade, eu fui consagrada campeã brasileira de Shuai Jiao, que é o judô chinês. Então eu já era faixa preta no judô japonês, e eu falei assim, tá, eu tinha um sonho de praticar uma outra arte marcial, e eu falei assim, tá, eu trabalhava na época dentro do SESI, na verdade. Eu prestava serviço para o SESI e trabalhava com ginástica laboral dentro de uma empresa. E assim, eu tinha uma janela, né? Eu dava aula às 7 horas e depois eu tinha que voltar para dar aula às 11 horas. E pensando na educação financeira, que eu também sou especialista na área de educação financeira, precisava otimizar o tempo. Eu falei assim, o que eu posso fazer nesse período? E aí tinha uma academia de Kung Fu. E aí eu fui até a academia de Kung Fu. Eu falei assim, ó, vou otimizar o meu tempo, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar de mim e vou praticar uma outra arte marcial, que era o meu sonho. E aí cheguei lá, comecei a treinar o Kung Fu, e aí o Sifu, né? No judô é sensei, no Kung Fu é Sifu. E aí o Sifu viu que tinha algo de diferente, e ele falou, me fala um pouco mais de você. Aí eu falei que eu tinha experiência no judô, tudo. Gene, vou colocar você para competir então judô chinês. Eu nem sabia o que era judô chinês. Eu falei, mas e aí? Ele falou assim, não, com as habilidades que você tem vai dar tudo certo. E aí eu confiei, eu acreditei. Então, se você quer ser um atleta de alta performance, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar em você, acreditar no seu potencial e acreditar nos profissionais que estão trabalhando junto com você. E aí ele falou, e aí lá vai eu pro judô chinês, sem nem saber de regra, como que funcionava, nada. Ele me orientou ali na hora, mas já tinha aquela vivência, né? Então isso tornou mais fácil. E aí fui pro campeonato lá, e aí consegui classificação, consegui ser campeã estadual, aí depois campeã paulista,
E quando chegou, e classificação para o brasileiro, e quando chegou no Campeonato Brasileiro, ninguém me conhecia. Havia uma atleta favorita, conhecida ali deles, né? E tipo, quem é essazinha, tipo, faixa branca que a gente nunca viu e que tá aqui fazendo a final. E uma coisa muito interessante, né, quando a gente é atleta, é que algumas pessoas não vão acreditar em você. Algumas pessoas vão duvidar da sua capacidade. Algumas pessoas serão bem arrogantes com você, porque quem é você? Às vezes você não é o favorito, às vezes ninguém te conhece. Só que de repente você fez um trabalho mental muito forte e isso pode te levar para um outro nível, porque hoje a gente sabe que essa capacidade mental, ela responde, ela tem um resultado muito maior do que aqueles atletas que só treinam. Hoje é comprovado cientificamente que os atletas que têm um alto índice dessa capacidade, dessa performance mental, eles conseguem atingir novos recordes, eles conseguem sair na frente dos favoritos, mesmo se você não é um favorito, se você tem essa capacidade intelectual mais desenvolvida, seja com treinamento de um coach, seja um treinamento de hipnose, seja com uma mentoria, você tem um diferencial competitivo, então você pode performar sim, né? Faz toda a diferença. E aí eu me lembro que ele me olhou assim com uma arrogância, né? E sabe quando você se sente o cocô do cavalo do bandido? Foi mais ou menos assim que eu me senti naquele momento, tipo, tava lá de terno, todo, né, um olhar bem arrogante. Às vezes, a linguagem corporal, ela fala muito mais do que palavras. E ele me olhou daquele jeito, minha vida, eu sempre usei a crítica, eu sempre utilizei a falta de favoritismo como algo que me impulsionava. Eu sempre usei de estética. Então, eu usava, eu não tinha condições financeiras, então isso me motivava a ir trabalhar, a ir aprender a fazer dinheiro. Eu não era favorita, ninguém me conhecia. Eu falava assim, ok, eu acredito em mim. Pode deixar que eu vou resolver lá dentro do tatame. Eu pensei na hora que ele tipo, olhou com aquele ar de arrogante para mim, né? E aí no final acabou dando tudo certo e eu acabei conseguindo conquistar esse título de campeã brasileira 3 anos após a maternidade. Ou seja, nunca é tarde para você realizar o seu sonho, nunca é tarde para você conquistar aquilo que você almeja. E tudo na vida serve como escada, né? As pedras, os obstáculos, você pode utilizar para construir o seu castelo, para chegar onde você quer chegar. E então, atualmente, eu sou coach, eu sou mentora, eu sou palestrante, eu sou mãe de atleta, trabalho com educação financeira também para os atletas. Então, porque é importante. Eu vou falar um pouco mais do futebol, porque é o mundo que eu estou inserida. Eu tenho experiência dentro da arte marcial e também estou inserida no futebol por ser mãe de atleta que é apaixonado por futebol, que joga futebol e trabalhar com os atletas os amigos. Comecei trabalhando com os amigos do meu filho e hoje eu trabalho com outros atletas até de outros estados também. Olha, Então, que bacana. Angie, só pegando o gancho ali, né? Como tu trabalha com os atletas, com os jovens, né, adolescentes, como que tu trabalha, só comentando um pouquinho, já pegando esse gancho, né? Como é que tu trabalha essa questão da mentalidade deles? Como é que tu faz? Porque tu sabe que o jovem, ele, tipo assim, ele é sonhador, ele não tem o pé no chão, geralmente, né? Então sim. ele tem ilusões, ou ele, geralmente, esses jovens que entram ali principalmente para o mundo dos esportes, eles vêm de famílias humildes, né? Até às vezes de muita vulnerabilidade. Então, assim, como é que tu trabalha essa questão aí com eles? Excelente pergunta. Então, normalmente, como que nasceu
o programa Potência Real, né? O programa Potência Real é um programa de mentoria para atletas que pode ser realizado com um time, dentro de um clube, dentro de uma prefeitura ou individualmente com cada atleta. Então, o primeiro obstáculo, como que os atletas chegam até mim? Primeiro grande desafio, principalmente, vamos começar falando desses atletas de baixa renda, que vêm da periferia, que são mais humildes, né? Então, esses atletas, eles vêm com muita baixa estima. Essa é uma primeira questão. Baixa estima por quê? Porque eu já chego dentro de campo perdendo de 1-0. Porque às vezes eu não tenho o apoio da minha família, às vezes os familiares só criticam, as pessoas dizem que isso não é para mim, eu não tenho dinheiro para me deslocar, pegar um trem, transporte público e chegar até o clube. Eu não acredito em mim. Então, tem muita essa questão da baixa estima. Na sequência, tem a questão de medos, né? Medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, e que faz parte, né? Essa crítica vai acontecer dentro e fora do esporte. Então, eles vêm com esse medo, eles chegam, às vezes, com trauma, dependendo, nós temos, como tudo na vida, bons técnicos e maus técnicos, bons treinadores e maus treinadores. Então, às vezes esse atleta, ele não está preparado emocionalmente para lidar com essa crítica, com esse julgamento. Às vezes tem profissionais que também não estão preparados para orientar os atletas da melhor forma possível, então acaba criticando, julgando, xingando, e isso causa um trauma, e aí aquele atleta, naquele momento de desespero do técnico, né? Naquele momento de raiva, de fúria do técnico, acaba xingando em vez de orientar, e aí esse atleta acaba absorvendo essa crítica e acaba gerando esse trauma, e isso acaba travando a vida dele no meio do caminho. Tem os atletas que têm pais muito exigentes, olha só. Então, vou dar um cenário aqui, um panorama do que chega para mim, e aí vou responder a pergunta que você me fez. Os pais, às vezes, muito crítico, muito exigente. O atleta foi lá, teve um jogo, saiu de campo, e aí o pai vai lá e xinga. Então, isso faz com que o atleta se sinta um lixo, comece a acreditar que realmente ele é incapaz, que aquilo não é para ele. Então, tem várias formas. Tem os atletas que não têm o apoio dos pais. Às vezes, os pais... Olha só que interessante, né? Os que têm baixa condição financeira, a questão é essa baixa estima por se sentir desfavorecido economicamente. E já tem outros que os pais têm alto poder aquisitivo, porém os pais não apoiam eles no esporte. Os pais vão falar assim, não, vai estudar. Entre praticar esporte e estudar, vai estudar. Ah, Jane, então você quer dizer que você é a favor de não estudar e praticar o esporte? Não, sou a favor dos dois. Só que os pais não veem o esporte como uma carreira. Então, existe essa miscelânea de situações que esses atletas chegam até mim. Outras vezes, os pais não sabem, não têm conhecimento para lidar com esse mundo da performance do atleta. Então, o que acontece? O pai não consegue orientar da forma correta, o pai, ele fica ali naquela posição de torcedor, de treinador, e aí ele não consegue orientar. Então, acaba gerando frustração no atleta, acaba gerando ansiedade, acaba gerando traumas e, às vezes, até desestimulando. Então, quando dentro do programa, né, e da mentoria Atletas Potência Real, nós vamos trabalhar primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico para entender qual que é a situação do atleta. A partir disso, a gente vai criar um planejamento estratégico para definir quais são as metas, o que está atrapalhando, onde ele está, onde ele quer chegar. E aí, o meu papel é pegar na mão desse atleta e trabalhar com ele. Algumas vezes, eu preciso fazer intervenção com o pai.
que é o caso de uma atleta que eu estou para fazer isso recentemente, porque dentro do programa a gente faz todo o trabalho com o atleta, desenvolve a mentalidade. Por exemplo, tem uma atleta que tinha medo de andar de avião, e aí conseguiu andar de avião, tinha medo de sair da cidade pequena, Mato Grosso do Sul, e vir para a cidade grande. A gente trabalhou esse medo, essa superação, trabalhou técnicas, né, de PNL, técnicas, ferramentas de coaching, para que ele conseguisse superar esses medos. Então, saiu do Mato Grosso do Sul, veio para São Paulo. Tá, a meta era estar jogando em um clube. Só que o que acontece? Às vezes, o medo do pai, a gente faz todo o trabalho com o atleta está pronto, só que o pai tá cheio de medos, de frustrações, e aí ele trava o caminho do atleta. Ele não faz o que precisa fazer, né? Nós trabalhamos para o atleta chegar onde ele precisa chegar, o atleta responde muito bem, muitas vezes surpreende, só que o pai segura, o pai trava. Inclusive, depois eu quero conversar com você a parte para a gente fazer um trabalho de hipnose para essa superação de medo, de repente, com esses pais de atleta. É bem importante, porque os pais acabam passando para os filhos também, né? Então vai ali numa sequência, então a roda ali vai girando e vai passando, né? Isso passa também de geração em geração, é bem comum. E a gente faz, com certeza. O interessante é que assim, o pai contrata uma equipe multidisciplinar, me contrata como mentora, como coach, o filho passa com o psicólogo, passa com o nutricionista, tem personal trainer, só que na hora de ir pro clube, o pai não deixa o menino ir pro clube. E aí? E aí, como que fica? Você arruma um clube top pro garoto ir, orienta, faça essa mentoria, né? Identificar quais são as metas do garoto, primeiramente, sempre trabalha em cima das metas do garoto. Faz tudo certinho, o garoto responde bem, está se sentindo bem, autoconfiante, e o pai segura, não deixa. Você fala para o pai, vai por esse caminho aqui, e o pai fica procrastinando, se auto-sabotando, vai para outros caminhos e não deixa o garoto deslanchar. No fundo eles têm medo, né? Medo que aconteça alguma coisa, um receio ali que ele não vai se dar bem, e são vários fatores, né? Sim, e o medo, né? Isso é um medo que eu vejo, no caso desse pai especificamente, é um pai que não deixa o filho estudar na escola. Assim, a gente vai observando o comportamento dos pais, né? O meu filho não vai estudar na escola pública porque o pai tem medo que o filho apanhe porque ele vai estudar na escola pública. O meu filho não vai jogar futsal. O futsal, por exemplo, a gente sabe que o futsal dentro do futebol é uma base para os garotos que querem jogar futebol. É um excelente meio de adaptação para o garoto ali, porque o campo é reduzido, a quadra é reduzida, ele consegue se adaptar, entender o sistema de jogo para depois ele melhorar. O pai também não coloca, e aí o pai tem toda uma inteligência, ele tem toda uma inteligência para saber o que o filho precisa, porém na hora que é para colocar o filho para ir para a meta, ele se segura, não deixa o garoto ir. E aí trava e bloqueia ali. Então, não tem como a pessoa se deslanchar dessa forma, né? Não tem. Não tem mentoria que faça milagre. Não. E aí, eu falei, a hipnose vai solucionar isso aí. E tu sabe, Gi, que quantas vezes que as pessoas vêm em busca de ajuda para os seus filhos, só que o problema está onde? Qual que é a raiz do problema? São os pais. Sim, os pais. Então, por isso que a gente sempre tem que fazer, tipo assim, uma investigação super rígida para ver o que está acontecendo. Que nem um caso Exatamente. de uma mentorada minha, que ela teve um atendimento com uma menina obesa, né, acima do peso, e aí lá pelas tantas, então, a mãe disse, ela só come. Tá, mas por que ela só come? O que acontece, né? Então, quem dá comida para ela?
Então, o que que foi? Ela foi investigar o que que aconteceu. Ah, os pais não tinham tempo para a menina, e aí, para compensar, né, essa falta de atenção, eles davam bolachinha, chocolate. Ah, vai comendo, vai comendo. Então, tipo assim, é uma forma de também compensar ela, né, recompensar ela pela não presença dos pais ali. Então a gente tem que investigar muito a fundo o que está acontecendo de fato, né? Porque a culpa é sempre naquele ali, mas só que de repente a culpa não é dele, a culpa vem lá de trás. Sim, e isso que você está falando faz todo sentido, essa ausência de tempo e presença dos pais na vida dos filhos, que, como eu trabalho na parte da educação financeira, também acontece bastante. Por exemplo, os pais que são ausentes, trabalham excessivamente, o que que eles acabam fazendo? Eles acabam compensando a ausência com presentes caros, Também. com presentes de tecnologia. E aí o filho começa a ter aquela relação confusa entre amor e dinheiro. Ah, então quando eu não tenho a atenção do outro, eu posso comprar a outra pessoa com um presente. E aí, às vezes, isso acaba desencadeando essa ausência de educação financeira, um endividamento, todo um comprometimento por trás de tudo isso também. Então, essa questão de olhar verdadeiramente a origem do problema, qual que é a raiz do problema. Gênia, eu vou mandar o meu filho para psicóloga porque ele é ansioso, tá? E aí você trabalha com o garoto, você vê que o garoto responde bem, o garoto é super tranquilo e, na verdade, quem que é o ansioso? É o pai. Então, quando a gente fala de alta performance, é muito importante esse trabalho multidisciplinar. Eu vejo a importância do hipnoterapeuta, do psicólogo, do nutricionista, do preparador físico, do personal soccer, se for atleta de futebol, do coach, da mentoria. É muito importante esse trabalho multidisciplinar, porque assim a gente consegue ajudar não só o atleta, mas ajudar também a origem do problema, que às vezes é o pai. Você trabalha, faz todo o trabalho com um atleta, só que o pai está atrapalhando. O pai precisa ser trabalhado também. Só que muitas vezes os pais não reconhecem que eles precisam deste trabalho, ou muitas vezes eles não estão abertos para isso. E isso é um impeditivo para o atleta conseguir alta performance, conseguir performar. Então, a hipnose, eu vejo ela como um fator fundamental principalmente de resultado rápido, quando a gente fala de alta performance, né? Nós sabemos que eu falo para os meninos que atleta tem prazo de validade. Então, não adianta o pai ficar segurando, não adianta você perder tempo. E se você já perdeu tempo, a gente precisa solucionar isso de uma forma muito rápida. E o trabalho da hipnose, ele vem para complementar e ajudar o atleta a performar. Seja com medo, seja o pai que está segurando, né? O pai, a mãe, essa falta de conhecimento, ou até mesmo porque o trabalho principal do programa Potência Real, dentro da mentoria, a gente trabalha o quê? A gente trabalha com essa parte estratégica. A gente identifica onde que estão os bloqueios. E aí, se eu identifico uma coisa simples, eu vou lá e utilizo técnicas de PNL para reprogramar essa mente. Porém, se o trabalho é mais profundo, é necessário o trabalho, uma hipnose para estar ajudando isso, uma terapia complementar, uma psicoterapia, outros profissionais para trabalhar junto com isso. Então, eu trabalho com uma gama de outros profissionais para ajudar nessa alta performance também. E uma coisa também interessante, né? Porque a hipnose, ela, né, hoje em dia até já está melhorando, então, essa visibilidade, mas ela sempre foi vista, nunca foi vista com bons olhos, né? A hipnose. E uma coisa interessante é que os maiores esportistas
eles tiveram contato com hipnose, tiveram tratamento. O Rei Pelé, por exemplo, ele fazia hipnose, ele Sim. era tratado com hipnose. Ayrton Senna também. Tiger Woods utiliza a hipnose, né, para se destacar nos esportes dele. A Daiane dos Santos também utilizava. E já falando nisso, né, aproveitando o gancho, a gente teve assim algumas coisas que a gente viu agora no mês passado nas Olimpíadas, que foi, por exemplo, o caso da Simone Biles, que ela teve um problema de falha na performance por conta, né? Ela dizia que era por conta da mentalidade dela que não estava boa. E tu acha que isso tem a ver mesmo, Gil? O que tu acha? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Olha, é muito interessante como que a mídia, a sociedade, a cultura das pessoas, né, trouxe esse conceito de hipnose ao longo de muitos anos. Antes eu não tinha conhecimento da hipnose, na verdade, eu tive acesso à hipnose, conhecia a hipnose através de você, mas eu ficava achando que eram umas coisas mirabolantes. As pessoas diziam que você vai para outro lugar, que a pessoa sai do seu corpo, que vai fazer você levantar, que vai fazer você descer, que vai fazer acontecer várias coisas. Então eu tinha vários mitos sobre esse conceito de hipnose que era vendido pela mídia, pela cultura ou pela sociedade. E quando você me apresentou a hipnose, eu descobri que eu sempre utilizei a hipnose, a auto-hipnose também. E como você me ensinou, né, o que é a auto-hipnose? A auto-hipnose é um estado onde você pode... nós estamos sendo auto-hipnotizados o dia todo. E eu aprendi, eu achei muito interessante a forma que você me ensinou sobre hipnose, que a hipnose é. Giane, se você saiu da sua casa e fez o trajeto da sua casa até o trabalho e não percebeu o que aconteceu aqui, você estava em auto-hipnose. Então é muito simples. A auto-hipnose é para onde você leva os seus pensamentos. E acontece 24 horas do dia. E acontece 24 horas do dia. Claro que tem. A gente pode estar fazendo uma boa auto-hipnose ou uma má auto-hipnose. Como os atletas geralmente chegam com esses fantasmas que ficam assombrando a mente, né? Eu não sou bom, vão me julgar. Eu não posso errar. E aí o que acontece? Eles erram dentro de campo e aí eles ficam auto-hipnotizados naquele erro que ele cometeu, em vez de falar assim, tá, se eu errei, agora eu tenho que correr dobrado para anular esse erro que eu cometi. Então é uma auto-hipnose negativa. Isso que acontece dentro de campo, dentro do tatame, por exemplo, quando eu ia competir, eu focava 100% em mim. Eu estava ali auto-hipnotizada, eu ficava ali, eu não gostava de conversar com ninguém. Eu sou tem atleta que gosta de falar, não, eu ficava ali no meu canto, concentrada, sabe? Sem ouvir coisas. Então, a hipnose, ela é extremamente importante para o atleta ter essa alta performance, para ele conseguir lidar com a emoção, para ele conseguir lidar com a torcida, para ele conseguir lidar com a crítica, para ele conseguir lidar com o julgamento, se ele já utilizou de fontes simples e não conseguiu ter resultado, a hipnose é onde ele vai conseguir ter esse resultado mais rápido, até mesmo para blindar a mente dele dessas críticas, para que ele consiga exterminar esses fantasmas que ficam ali assombrando, essa baixa estima, às vezes, né? Então, pode ser trabalhado dentro com técnicas de PNL, pode ser trabalhado dentro da hipnose, pode ser trabalhado com a psicoterapia, dependendo do grau do trauma, dependendo do grau, do quanto aquilo afetou as emoções e a mente dele. E olha só, e tem que ter sempre um equilíbrio, né? Quem é esportista tem que ter aquele equilíbrio, porque é fácil a gente sair
de um estado e ir para o outro. Então, ainda mais como quando envolve competição, quando envolve críticas, quando envolve julgamento. Imagina só, tu joga num time grande de futebol e lá pelas tantas tu errou a bola, tu não conseguiu fazer o gol, ou o goleiro mesmo não conseguiu pegar. Meu Deus, quanta crítica, né? Vai todo mundo em cima. E não é uma, duas pessoas, são milhares de pessoas, né? Então isso é bem complicado também. Deixa eu só dar um bom dia aqui para quem está chegando, Gi. A Cirlei que está entrando aqui, o Cauã, a Lauren, a Débora, a Elisângela, o terapeuta Enio. Oi, Enio, tudo bom? Então, a minha mãe, meu esposo também estão chegando ali. Que bom, gente. Sejam bem-vindos, tá? Gratidão. Eu deixo desativado, de que daí o pessoal consegue te enxergar melhor e volta e meia eu vou ativando ali, né? Pra gente poder conversar bem. E é isso mesmo, né, Gi? Tu que enxerga ali, que tá de frente com esses esportistas, com esses atletas, tu enxerga bem dessa forma mesmo, né? Que o julgamento e a cobrança é muito, muito forte. Sim, e outra questão que eu tenho presenciado recentemente também, e que eu acredito que a hipnose pode ajudar muito, né? Isso agora é sendo mãe de atleta. Hipnose para momentos de lesão. Porque nós sabemos que a lesão é um momento muito delicado na vida do atleta. Ele, depois que ele se lesiona, ele às vezes não volta no mesmo nível, às vezes não, né? Ele não volta com a mesma performance que às vezes ele parou de jogar. E se ele não estiver com uma mentalidade muito boa, se ele não conseguir superar esse trauma da lesão, a carreira dele ali acabou. Então, eu vejo o trabalho de hipnose extremamente importante para ajudar esses atletas que se lesionam e têm essa dificuldade para voltar a performar, para voltar a jogar. Porque a gente sabe que a lesão faz parte da vida do atleta. Só que dependendo se esse atleta não estiver preparado emocionalmente, psicologicamente, a gente sabe que a carreira dele vai parar por ali mesmo. Quantas histórias a gente não conhece? Quando eu fui estudar um pouco mais sobre esse mundo do futebol, o que se estudava para ser jogador de futebol, eu fui entrevistar ex-atletas de futebol, técnicos, profissionais da área de educação física, que trabalham com futebol, e muitos deles pararam de competir após uma lesão. Então, de repente, se eles tivessem tido alguém para dar um suporte, né? Diante de todo esse cenário que aconteceu, vamos superar esse trauma, vamos criar novas estratégias, novas possibilidades. De repente, o resultado poderia ser diferente. É verdade. E aí, mais uma vez, entra a questão dos pais. Porque se o pai fala assim, filho, já deu, não dá mais tempo não, é melhor você ir trabalhar mesmo, mais seguro. Aí o que o atleta vai fazer? Ele vai ouvir o pai. O pai sempre tem razão, a mãe sempre tem razão. E pior que é assim mesmo, né? Então a gente sempre diz assim, tem que ouvir o pai, tem que ouvir a mãe, né? Só que tem algumas pessoas, né, que acreditam que eles vão conseguir, acreditam nos sonhos deles e vão em busca da sua felicidade e do seu propósito. Então eu acho isso aí também muito bacana, porque nem sempre, né, Gi, os pais têm toda a razão. Porque não, eles têm uma maneira de pensar. Então, assim, a gurizada de hoje em dia está muito avançada, está muito esperta. Então, assim, os pais tiveram aquela criação mais rígida,
mais clássica, né? E hoje em dia as coisas estão mudando. Então, assim, às vezes a pessoa é boa, mas ela também acaba sendo travada por conta do pai. Ah, mas eu quero, só que para não chatear meu pai, não entristecer a minha mãe, eu vou desistir do meu sonho. Não é assim? Sim. Falando agora, vou falar a partir da visão de mãe, né? É, os pais não querem que os filhos se machuquem. Os pais têm medo que os filhos se machuquem. E às vezes esse medo impede o filho de evoluir. Esse medo impede o filho de avançar. Porque se você é mãe ou pai de atleta e você quer que seu filho não se machuque, quanto mais rápido ele desistir desse mundo vai ser melhor para você, porque você vai sofrer menos. Né? Então, olha só, olha que confusão mental que fica Se tu for dentro da ver, até cabeça. tem um egoísmo ali, se tu for ver, né? Parece que é egoísmo, mas eu acredito que tem um pouco daquela coisa de proteção também. Sabe, o pai e mãe fala assim, não, o que o pai quer? O pai quer que o filho seja um atleta de futebol, que ganhe milhões, mas ele não quer que o filho se machuque. Não quer que Porque sofra. não quer que o filho sofra. Eu vejo mais como um egoísmo, mas eu vejo muito mais como uma proteção. Proteção de pai, proteção de mãe que não quer ver o filho sofrendo, que não quer ver o filho numa cama de um hospital, que não quer ver um filho colocando um pino na perna, que não quer ver o filho andando de muletas. É, já ficam Então, pensando assim, tipo, no pior, né? No pior dos é, acontecimentos sempre, né? E não é bem por aí. Não é sempre que as coisas dão erradas, né? Claro que tem sim, uma probabilidade mais alta do atleta se machucar, né? Se acidentar ali, seja em qualquer um dos esportes, né? Então, sim, mas também se tu não permitir, é, é até uma pena, né? A pessoa sim. é tão assim boa naquilo que ela faz e a gente não ter essa oportunidade, não poder dar essa oportunidade também é uma pena, né, Gi? E quando nós estamos falando, né, nessa questão de ser atleta de alta performance, você precisa entender que ser atleta de alta performance não é saúde. Essa conversa que fala que esporte é saúde, não. Prática esportiva é qualidade de vida. Esporte não é saúde. E a partir do momento que você, como atleta, escolhe ter alta performance, você vai precisar entender que as lesões podem fazer parte do preço que você vai pagar para chegar onde você quer chegar. Então, é uma escolha consciente que você faz. É, E mais é uma que vez, se só te você faz cortando, né? essa escolha, se você faz essa escolha, a sua mente, é importante essa questão da mentalidade, entender que, ok, isso faz parte do preço. Então, se acontecer, você já está preparado mentalmente. Você já sabe onde recorrer, onde pedir ajuda, no caso, da hipnoterapia, para lidar com essa situação, para superar isso o mais rápido possível. É verdade. E até eu ia comentar, né, essa questão de lesão, que nem a gente teve nas competições das Olimpíadas, a Rebeca Andrade, ela fez 3 cirurgias no joelho e ela conseguiu competir. Né? Por quê? Porque ela teve, de repente, todo um acompanhamento ali que ajudou Sim, ela, né, a melhorar, a performar a mentalidade dela também. Porque, imagina, com dor, com lesão, com cirurgia, com pino. Então, é uma situação complicada. sim, sim. Então, por isso que esse trabalho multidisciplinar, eu vejo muito positivo trazer um hipnoterapeuta para essa equipe multidisciplinar do trabalho de alta performance. Eu vejo
como os técnicos, os clubes que tiverem essa expertise, que tiverem essa sacada, eles vão sair com diferencial competitivo. Porque esse profissional é extremamente importante nessa equipe multidisciplinar. Eu não conheço nenhum clube que traz um hipnoterapeuta para a equipe multidisciplinar. A gente não ouve falar mesmo, né? Ó, a gente sabe que tem fisiologista, preparador físico, o scouter, médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Então, fica aí, se você de repente dirigente de algum clube, de alguma prefeitura, se você é pai, se você é mãe, saiba que o hipnoterapeuta ele pode ajudar muito na performance do seu filho e na sua performance como pai ou como mãe também, para que você não atrapalhe ou não impeça esse avanço do seu filho, que às vezes inconscientemente, sem perceber, por puro amor, por amar demais o seu filho, por querer o melhor para o seu filho, você acaba atrapalhando e não sabe que está atrapalhando o seu filho realizar o grande sonho da vida dele. E não parece também mais um grande incentivo, né? Aquela coisa boa assim dos pais, da família. Ah, vai que tu consegue, né? Isso, nossa, isso aí conta muito. Até eu tava lembrando agora, ouvindo tu falar, que quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, eu praticava atletismo. Então, eu todos os dias, ou 2 vezes, 3 por semana, não lembro, eu ia até um local, né, onde a gente fazia atletismo, fazia aquele arremesso de prato, fazia corrida de 200, 500 metros, sabe, salto à distância, um monte de variedades assim. E eu sempre tive o apoio da minha mãe também, que ela sempre dizia assim, vai, hoje tu tem treino e tal. E eu ia sempre treinar. Então, ainda bem que eu tive esse apoio. Isso é muito importante, né? Então, quando eu fazia também, que eu comecei a fazer musculação, eu ia todos os dias, eu caminhava um mundaréu para chegar no destino que era super longe da minha casa, mas eu ia, porque também eu tinha esse incentivo, eu tinha alguém que me dava essa força. Então, não parece, mas esse empurrãozinho, essa força ali que a gente ganha, isso aí conta muito também. Então, por isso que é bom pais darem um apoio para os seus filhos, estarem aí junto deles para dar esse incentivo. Sim, e aí agora eu vou fazer um contraponto. Agora eu vou falar com os atletas que assim como eu não tinha o apoio dos meus pais, eu não tinha, o meu pai falava que ele não me apoiava primeiro, porque judô era atleta de menino, era atleta de homem. E depois que judô não ia dar dinheiro. O sonho do meu pai era ter um filho que fosse jogador de futebol. E aí, de repente, eu nasci, a filha mais velha, e em determinado momento eu quero praticar um esporte que é masculino, que é de menino. Então, ele fala até hoje, eu nunca te incentivei a praticar judô porque isso não ia dar dinheiro. E tá tudo certo. Ele fez o melhor que ele podia fazer com o conhecimento que ele tinha. Só que para mim, eu não praticava judô porque eu pensava em ganhar dinheiro com aquilo. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos, eu simplesmente queria me divertir. Eu não tinha condições financeiras e o meu pai não ia comprar o meu uniforme de judô. Então, eu usei essa adversidade como um impulso. Então, um belo dia, o meu pai disse para mim assim, eu atormentei tanto ele que eu queria praticar judô, que eu queria praticar judô, que eu queria praticar judô, que ele falou assim, tá bom, se você tiver dinheiro, você vai lá e compra o seu uniforme. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer faxina para as minhas vizinhas, lavar o banheiro da vizinha, eu comecei a cuidar de criança, que a mãe não tinha tempo para levar o filho para praticar judô, eu ia levar. E todos esses trabalhos que eu fazia, eu ganhava um dinheiro e foi aqui que eu comecei a desenvolver a habilidade com a parte da educação financeira. E eu poupei o dinheiro e comprei o meu uniforme de judô. Eu comprei o uniforme de judô, só que a academia era distante, era no centro da cidade. Eu morava no bairro, precisava de um ônibus, andar meia hora de ônibus para chegar na academia. Eu não tinha condições financeiras
para ir até a academia. Eu comprei o uniforme, mas eu não tinha condições de me manter. E graças à prefeitura aqui de Barueri, eles davam os tickets, né, os vale transporte para aqueles atletas que se destacavam, e aí eu conseguia ir. Então, se você não tem o apoio do seu pai ou o apoio da sua mãe, mas você tem muito clareza daquilo que você quer, você só precisa acreditar no seu potencial. Você usa esse desfavoritismo para chegar onde você quer chegar, porque a vida é assim. Muitas pessoas vão falar não para você, muitas pessoas não vão acreditar em você. Mas só tem uma pessoa que precisa acreditar em você, que é você. E você, a gente fala assim, as pessoas acham que as pessoas fracassam, mas na verdade elas não fracassam, elas desistem. Se você não desistir, eu tenho certeza que você vai conseguir tudo o que você quer, independente onde quer que você esteja hoje, independente da sua condição financeira hoje. Porque se eu conseguir, hoje eu tenho certificação internacional, eu tenho pós-graduação na USP, eu sou faixa preta, eu sou formada em educação física. E se eu tivesse me apegado, me agarrado nas dificuldades, eu não teria conseguido chegar em lugar nenhum. Mas não, eu usava aquilo como uma motivação. Eu me lembro uma vez, Valesca, que eu trabalhava numa bomboniere e as competições eram aos finais de semana. E lá na bomboniere eu precisava trabalhar de sábado também. E um dia, a dona era uma japonesa, ela falou assim para mim, Giane, eu sinto muito te informar, mas você vai precisar escolher entre o trabalho ou o esporte. E aí eu falei assim, eu vou ficar com o esporte, vou ficar com o judô. E ela olhou para mim com os olhos arregalados e ela falou assim, mas você não pode ficar com o judô, porque se você ficar com o judô, você não vai ter dinheiro para pagar a faculdade. Você precisa trabalhar para ter dinheiro. Eu falei, eu vou me virar. E aí, naquele momento, eu tomei uma decisão e eu falei assim, eu vou ser a solução dos meus desafios. Eu vou ser a solução dos meus problemas. E olha só que interessante, Valesca. Na época, eu estava lendo um livro chamado O Poder Infinito da Sua Mente. E aquela mentalidade, aquilo que eu estava lendo naquele livro fez com que eu tomasse a melhor decisão da minha vida. Porque eu não abandonei o meu sonho. Eu não fiquei presa no medo. E se dá errado? Não, eu confiei em mim. E aí, logo na sequência, eu fui trabalhar na própria faculdade, olha só. Fui trabalhar como estagiária ajudava as professoras lá numa disciplina na faculdade e o dinheiro que eu ganhava, eu conseguia pagar a mensalidade na época. Olha só, quando a gente quer uma coisa, a gente vai até que consegue. Então, não tem desculpa, né? Não tem mimimi. Não. Porque não tem ninguém que te prende. Porque quando tu quer uma coisa, tu vai em busca e tu consegue. Faz acontecer. Que exemplo bonito de superação, Gi. Parabéns. Olha aqui, que história bonita. Gratidão. E a questão é, enquanto não der certo, não acabou. E isso eu encontro no empreendedorismo também hoje. Hoje eu trago essa garra, essa determinação, né? Não foi à toa que eu pratiquei judô. Cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Quantas vezes você cai no judô e precisa levantar? E eu tenho um amigo que ele me dizia o seguinte, Giane, a gente sabe o quanto você é forte, não pelo quanto você bate, mas sim pelo quanto você aguenta apanhar. Que bacana, né? E apesar de falar que eu não tinha o apoio dos meus pais, inconscientemente eu tinha o apoio dos meus pais, porque eles não foram aqueles pais que falaram, não, você não vai mais praticar judô.
Você não vai fazer isso. Eu não tinha o apoio da forma que eu queria, que eu vi as minhas amigas tendo. A mãe vai, leva, tem todo um trabalho, um cuidado do técnico, porque os pais estão. Claro, a gente sabe que quando os pais estão presentes, os filhos, pelo menos onde o meio que eu frequentava, os filhos eram mais bem tratados, tinha ali uma atenção diferenciada. Ah, o que você vai comer antes do treino, filho? Ah, vai comer carboidrato. A mãe vai lá, preparava a marmitinha, tudo. E eu ficava lá jogada na arquibancada, a Deus dará. Né? Eu e Deus e meu irmão, que meu irmão praticava judô também, né? Na verdade, eu fui assistir ele praticar judô e vi que o professor era muito divertido, dava muita brincadeira para as crianças, e aí eu quis praticar, aquele professor me inspirou também para hoje ser uma profissional da área de educação física também. Então, usar tudo isso, né? Se você não é o favorito ou a favorita, o privilegiado, você pode não ser para os outros, mas você pode ser para você. E eu aprendi uma coisa que é assim: se você se der o amor que você precisa, você não vai precisar do amor dos outros. Se você se reconhecer como capaz, você não vai se importar com o reconhecimento dos outros. E isso vai ser consequência. Então, você é a única pessoa responsável pelo seu sucesso. Por ir atrás, se o seu pai e a sua mãe não te ajudam, vai você se ajudar. Ah, você tem acesso à informação, você sabe que existe diferentes tipos de profissionais que podem estar ajudando você na sua performance. Vai ajudar esse profissional, não tem dinheiro para pagar? Quantas vezes os meninos que não tinham condições de pagar, eu falava assim, tá, o que você tem para me oferecer de trabalho? Paga com o seu trabalho. Então não fica aí achando que porque você não é de uma família rica, que as portas estão fechadas para você. Porque às vezes os garotos são de família rica, têm dinheiro, só que não tem o apoio dos pais também. Então não acha que só você é o coitadinho. E não dá pra gente entrar nessa de vitimismo, porque senão aí sim que não vai pra frente mesmo, né, gente? Imagina, nosso tempo já tá finalizando aqui, daqui a pouco o Instagram derruba nós. Já passou mais de uma hora, gente, nem parece, né? Uau, foi muito rápido, né? É verdade. Pessoal, vou pedir se vocês querem bater um print, tirar um print nosso ali, daí postem lá nas redes sociais. Vamos fazer posição de vitória, né? Atletas de alta performance. Isso aí, uhul! Pose de poder, né? Uhul! E uma coisa interessante também, né? Que todas as vitórias que a gente tem na vida, a gente tem que, uhul! Né, fazer esse movimento ali, que daí o universo conspira a favor e te dá ali muito mais em troca. Ai, que bacana. Gi, então, quero te agradecer muito, muito por trazer tanto conhecimento para nós, tanta informação bacana e ver que isso aí que a gente falou hoje, para uma live é pouco, né? Porque a gente tem tanta coisa para conhecer sobre esse tema, dos atletas de alta performance, como funciona esse mundo que a gente aqui de fora não conhece, e tu, como estando lá dentro, conhece tão bem. É muito legal assim que tu compartilha conosco essas informações. E te agradeço muito, de gratidão por tanta coisa rica, tanta riqueza de informações aqui pra gente. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Mas com certeza. Eu tenho uma curiosidade. Como que faz para os atletas que precisarem do trabalho de hipnose para melhorar essa performance? Como que eles fazem para ter acesso? E fala para eles agora aqui, a partir de uma visão. O Instagram não vai derrubar a gente, não. Eu acredito que você consegue falar assim. Fala. Eu tô controlando aqui, dá mais ou menos 1h15, 1h20, né? E até ia te pedir também para te falar o teu Instagram e te, né, comentar ali com o pessoal, quem quiser saber mais sobre isso. Tá, então o meu Instagram é @boleirosacademy, Gi Carvalho, vocês podem estar pesquisando. Então eu gostaria que você
falasse para os atletas que querem melhorar a sua performance sobre esses benefícios da hipnose e como que eles fazem para contratar você, como que funciona o seu trabalho, tem mentoria, como que é? Explica aqui pra gente. Sim, vou falar assim. Eu estou colocando aqui, Gi, o teu Instagram também. Então, assim, pessoal, como funciona? Então, eu tenho mentorias, eu tenho atendimento com hipnose. Já coloquei aqui os teus dados, tá, Gi? Para quem quer falar contigo também, é mais o teu Fico à trabalho. disposição. Isso aí. Então, assim, eu tenho mentoria, então eu mentoro o que tu precisa. Hoje eu tenho mentoria para terapeutas, eu tenho mentoria para quem tem medo de falar em público, tenho mentoria para atletas de alta performance também. E na mentoria também eu trabalho a hipnose, né? A hipnoterapia. Mas para quem precisa só o trabalho com hipnoterapia, com hipnose, para ressignificar, para melhorar, né, algumas coisas que estão incomodando, então também eu estou à disposição, podem entrar em contato comigo. Ah, gratidão, porque de repente tem alguma atleta que está precisando com algum bloqueio, algum medo, né? Precisa aí. Fico à disposição também. Agradeço mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e ajudando os atletas a buscar essa alta performance, ter uma mentalidade de atleta de elite dentro, fora e fora dos campos, das quadras, dos gramados ou dos tatames. Gratidão. Que bacana. Presenteável dia de luz. Gratidão igualmente para ti. Pessoal, sigam a Gi Carvalho ali na @Gi Carvalho no Instagram e @Boleiros Academy, com Y no final. Que vocês vão saber tudo sobre o mundo ali dos jovens que estão entrando no futebol e todo esse trabalho que a Gi Carvalho desenvolve com essa galerinha ali. E gratidão por tudo, pessoal. Gratidão, Gi. Um beijo a todos e que nem a Gi fala sempre, um presenteável dia. Tchau, tchau. A live vai ficar gravada no GTV? Vai ficar gravada, se Deus quiser. Vou ver se eu consigo, né? Porque às vezes dão umas bugadas ali no Instagram, mas a princípio tudo certo. E se você está assistindo a live no IGTV e acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilha com seus amigos, com seus filhos, sobrinhos, atletas e vamos ajudar esse povo a performar, ter mentalidade de atleta de elite. Isso aí, vamos transformar o mundo num mundo melhor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.